Durante muitos anos, o brasileiro foi ensinado a acreditar que investir em imóveis era algo reservado apenas para quem tinha muito dinheiro. Comprar uma casa, um apartamento ou um ponto comercial sempre pareceu distante da realidade da maioria das pessoas. Além disso, o processo envolve burocracia, impostos, manutenção, inadimplência e uma série de dores de cabeça que afastam quem busca tranquilidade financeira. Mas o mercado financeiro evoluiu, e com ele surgiram alternativas inteligentes para quem deseja renda passiva sem complicação. É aqui que entram os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, conhecidos como FIs, são uma das ferramentas mais poderosas para quem quer construir patrimônio, gerar renda mensal e, ao mesmo tempo, manter liquidez e diversificação. Eles permitem que qualquer pessoa, mesmo com pouco dinheiro, seja dona de uma pequena parte de grandes empreendimentos imobiliários espalhados pelo Brasil, shoppings, hospitais, galpões logísticos, prédios comerciais e até títulos ligados ao setor imobiliário passam a fazer parte da sua carteira. Neste vídeo, você vai entender em profundidade o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, por que pagam renda mensal, quais são os principais tipos existentes e por que tantas pessoas estão usando FIs como base da sua estratégia de renda passiva. Aqui, no Cara do Cofrão, o objetivo não é vender sonho, mas sim mostrar o caminho real, com informação clara e consciente, para que você tome decisões melhores com o seu dinheiro. Se você está começando agora ou já investe, este conteúdo vai abrir sua mente. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, mas com profundidade. Capítulo 1. O que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários são veículos de investimento coletivo que reúnem recursos de diversos investidores para aplicar no setor imobiliário. Em vez de comprar um imóvel sozinho, você compra cotas de um fundo que possui vários imóveis ou ativos ligados ao mercado imobiliário. Cada cota representa uma pequena fração desse patrimônio. Esses fundos são negociados na Bolsa de Valores, assim como ações. Isso significa que você pode comprar e vender cotas de FIs de forma simples, usando uma corretora, com poucos cliques. Diferente de um imóvel físico, não é necessário escritura, cartório, financiamento ou manutenção direta. Tudo isso fica sob responsabilidade do gestor do fundo. Existem FIs que possuem imóveis físicos, conhecidos como fundos de tijolo, e existem fundos que investem em papéis, como CRIs, LCIs e outros títulos ligados ao setor imobiliário. Também há fundos híbridos, que misturam as duas estratégias. Cada tipo tem características próprias, riscos diferentes e perfis de rendimento distintos. Um dos grandes atrativos dos fundos imobiliários é a distribuição de rendimentos. Por lei, esses fundos devem distribuir pelo menos 95% do lucro obtido aos cotistas, geralmente de forma mensal. Isso faz com que muitos investidores utilizem FIs como uma fonte de renda recorrente, semelhante a um aluguel, porém sem as complicações tradicionais. Além disso, para pessoas físicas, os rendimentos mensais pagos pelos FIs são isentos de imposto de renda, desde que o fundo siga algumas regras específicas, como ter mais de 50 cotistas e ser negociado exclusivamente em bolsa. Essa isenção torna os FIs ainda mais atrativos quando comparados a outros investimentos de renda. Capítulo 2. Por que os fundos imobiliários pagam todo mês? Uma das perguntas mais comuns entre iniciantes é: por que os fundos imobiliários pagam renda mensal? A resposta está na própria estrutura legal desses fundos. Diferente de empresas tradicionais, que podem reter lucros para expansão, os FIs são obrigados a distribuir quase todo o resultado operacional aos cotistas. No caso dos fundos de tijolo, a principal fonte de renda são os aluguéis pagos pelos inquilinos. Shoppings alugam lojas, galpões alugam espaços logísticos, prédios comerciais alugam salas para empresas. Esse dinheiro entra no caixa do fundo e, após o pagamento de despesas, é distribuído aos investidores. Já nos fundos de papel, a renda vem dos juros pagos pelos títulos imobiliários. Esses títulos são contratos de crédito, e os pagamentos de juros costumam ser mensais ou periódicos, o que gera fluxo constante de caixa para o fundo. O investidor, ao comprar cotas, passa a ter direito a uma parte proporcional desses rendimentos.
Quanto mais cotas você possui, maior será sua participação nos lucros distribuídos. É por isso que muitos investidores adotam a estratégia de reinvestir os rendimentos, comprando mais cotas e aumentando gradualmente a renda mensal. Esse modelo cria um efeito poderoso ao longo do tempo. Mesmo aportes pequenos, feitos de forma constante, podem se transformar em uma renda relevante no futuro. O segredo está na disciplina, no tempo e na escolha consciente dos fundos. Capítulo 3. Tipos de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários podem ser divididos em 3 grandes categorias: fundos de tijolo, fundos de papel e fundos híbridos. Os fundos de tijolo investem diretamente em imóveis físicos. Eles podem ter shoppings, galpões logísticos, hospitais, prédios corporativos, hotéis ou até agências bancárias. O rendimento vem, principalmente, dos aluguéis. Esses fundos costumam ser mais fáceis de entender, pois o investidor consegue visualizar claramente de onde vem o dinheiro. Já os fundos de papel investem em títulos ligados ao setor imobiliário, como o CRIs. Esses fundos não possuem imóveis físicos, mas sim contratos de crédito. O rendimento costuma ser maior em cenários de juros altos, porém pode sofrer mais variações conforme o mercado. Os fundos híbridos misturam as duas estratégias. Eles podem ter tanto imóveis quanto papéis, buscando equilibrar risco e retorno. Para muitos investidores, os fundos híbridos funcionam como uma forma de diversificação automática. Cada tipo de fundo responde de maneira diferente às condições econômicas. Fundos de papel tendem a se beneficiar de juros altos, enquanto fundos de tijolo costumam performar melhor em cenários de crescimento econômico e redução da taxa de juros. Capítulo 4. Vantagens dos fundos imobiliários. Entre as principais vantagens dos FIs estão a renda mensal, a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos, a liquidez e a diversificação. Com pouco dinheiro, é possível investir em vários fundos diferentes, espalhando o risco entre setores e regiões. Outra grande vantagem é a gestão profissional. Os fundos são administrados por equipes especializadas, que cuidam da negociação de contratos, manutenção dos imóveis e estratégias de investimento. Isso libera o investidor da parte operacional. Além disso, os FIs permitem acesso a grandes empreendimentos que seriam impossíveis para uma pessoa física adquirir sozinha. Isso democratiza o mercado imobiliário e amplia as possibilidades de investimento. Transição para a parte 2. Agora que você já entende o que são os fundos imobiliários, como eles funcionam, por que pagam renda mensal e quais são seus principais tipos, é hora de dar o próximo passo. Na segunda parte deste conteúdo, vamos falar sobre riscos, estratégias, erros comuns, como montar uma carteira de FIs do zero e como pensar no longo prazo para transformar renda passiva em liberdade financeira real. Se você quer aprender a usar os fundos imobiliários de forma inteligente, consciente e alinhada com seus objetivos, a parte 2 é indispensável. Parte 2. Estratégias, riscos e construção de renda. Capítulo 5. Os riscos dos fundos imobiliários. Apesar de todas as vantagens, os fundos imobiliários não são livres de riscos. Um dos principais riscos é a vacância, que ocorre quando um imóvel fica sem inquilino. Quanto maior a vacância, menor tende a ser o rendimento do fundo. Outro risco importante é a inadimplência. Mesmo com contratos assinados, empresas podem atrasar ou deixar de pagar aluguéis. Além disso, mudanças econômicas podem impactar setores específicos, como shoppings ou escritórios. A oscilação do preço das cotas também deve ser considerada. Embora o foco de muitos investidores seja a renda, o valor das cotas pode subir ou cair conforme o mercado. Isso exige equilíbrio emocional e visão de longo prazo. Capítulo 6. Como montar uma carteira de FIs. Montar uma carteira de fundos imobiliários exige estratégia. O primeiro passo é definir seu objetivo. Você quer renda imediata, crescimento patrimonial ou ambos? A partir disso, você pode escolher os tipos de fundos mais adequados. A diversificação é fundamental. Investir em diferentes setores, gestores e tipos de fundos reduz riscos. Também é importante analisar indicadores como vacância, contratos, histórico de rendimentos e qualidade da gestão.
Começar com pouco dinheiro não é um problema. O mais importante é criar o hábito de investir regularmente e reinvestir os rendimentos sempre que possível. Capítulo 7. Erros comuns de iniciantes. Um erro comum é escolher fundos apenas pelo rendimento alto. Rendimentos muito elevados podem esconder riscos. Outro erro é não diversificar e concentrar todo o capital em poucos fundos. Também é comum vender cotas em momentos de queda por medo, sem analisar os fundamentos. Fundos imobiliários exigem paciência e visão de longo prazo. Capítulo 8. FIs no longo prazo e liberdade financeira. Quando usados corretamente, os fundos imobiliários podem se tornar uma poderosa ferramenta de construção de liberdade financeira. O foco deve estar na consistência, no reinvestimento e na educação financeira contínua. A renda mensal cresce com o tempo, criando um efeito bola de neve. Quanto mais cedo você começa, maior é o impacto do tempo sobre seus resultados. O espírito do cofrão. O verdadeiro segredo dos fundos imobiliários não está em acertar o fundo perfeito, mas em construir uma estratégia sólida e sustentável. O cofrão cheio é resultado de disciplina, conhecimento e paciência. No cara do cofrão, a missão é mostrar que investir não é sobre sorte, mas sobre escolhas conscientes. Se você aplicar o que aprendeu aqui, estará vários passos à frente da maioria das pessoas. Você trabalha duro pelo dinheiro. Mas seu dinheiro trabalha por você? No cara do cofrão, você aprende a usar fundos imobiliários para construir renda passiva real. Vem pro canal e comece hoje.